E aí, tudo bem? Tá gostando dos conteúdos que você está recebendo aqui de forma gratuita? Agora, nessa aula que nós vamos falar sobre briefing. O que é o briefing? Tá? É um processo importante na elaboração de projetos arquitetônicos, em projetos de interiores e também no projeto dos mobiliários. O que eu falo para todos os nossos alunos aqui que fazem parte da Design 4.0, da comunidade Design 4.0, é que não é simplesmente jogar móveis de qualquer maneira na parede ou no ambiente do seu cliente. Não é assim que funciona, ok? Por que não é assim que funciona? Porque um projeto feito para a Roberta não vai funcionar no ambiente e na casa da Fernanda. São clientes diferentes, com características diferentes, com estilos de vida diferentes, com estilos de roupas diferentes também. Então, tudo isso vai influenciar, tá? Um projeto feito para um escritório de advocacia não serve geralmente para um escritório de arquitetura. Pode ser diferente o projeto, tá? As necessidades mudam de acordo com o ambiente, de acordo com as pessoas e de acordo com a função de cada ambiente. Então, para você poder fazer um bom projeto de imóveis planejados, é bom você cuidar da parte do briefing. O que é o briefing? É o processo onde você vai conversar com o seu cliente e colher as informações que ele precisa, as necessidades que ele precisa para que você possa realizar um projeto que vá atender às necessidades do seu cliente. Muitas vezes você vai pegar um cliente que ele tem uma referência baseada na internet, uma referência que ele viu no Instagram, no Pinterest, no YouTube, e ele quer reproduzir aquilo ali na casa dele. E aí vale uma grande interrogação. Será que isso aqui funciona para o meu cliente? Será que isso aqui realmente vai valer a pena ele fazer o investimento de um valor alto baseado nessa referência, sendo que essa referência não foi criada para esse cliente? Então é muito importante você conseguir orientar esse cliente em relação a isso. É você pegar a referência dele, tirar lá do céu e trazer para o chão e começar a estudar, entendendo a necessidade desse cliente, adaptando a referência para que você possa entregar algo que funcione de fato. Porque hoje móveis planejados não é só estética, não é só beleza, não é só design. Ele também tem que cumprir uma função. E a partir do briefing que a gente começa a somar, a descobrir a fórmula para poder ter um resultado excelente, tanto satisfatório no design para o seu cliente, quanto na parte funcional. Um exemplo claro é que tem clientes que ele faz coleção de relógios. Então ele tem uma gaveta específica para joias de alto padrão ali. Então você tem que colocar nessa gaveta, pode compor uma fechadura, você pode colocar um estofamento, você pode colocar vários elementos que vão trazer características para poder cumprir a necessidade de armazenar aquelas joias, aqueles relógios. Beleza? Existe outro cliente que ele não vai ter essa necessidade, mas ele precisa de um espaço para armazenar toalhas. Um exemplo, um armário, um guarda-roupa, um armário, como você quiser chamar, ou um closet, feito para um cliente residencial é diferente de um armário, um guarda-roupa ou um closet de um hotel. Imagina a quantidade de imagina a quantidade de toalhas, roupa de cama que um hotel precisa armazenar para poder suprir a necessidade dos clientes. É diferente de uma casa. Então ali seria a quantidade enorme de prateleiras, né, com espaçamentos para poder colocar as toalhas, diferente de um cliente comum. Então são projetos e necessidades diferentes. E aí que está a ideia do briefing. Você sentar com o seu cliente, escutar o que ele quer, analisar o que ele quer, e aí sim você ter a direção para poder começar um projeto. Você fazendo isso, dando essa importância, você começa a minimizar os processos de alteração no seu projeto. Você não vai perder muito tempo alterando o projeto, para no final o cliente bater o martelo, ou mesmo você decidir. Então, tem algumas perguntas chaves que você deve fazer ao seu cliente. Quais são essas perguntas? Vamos lá. Se ele vai guardar calçado dentro do armário, dentro do quarto ou do closet, tá? Se for uma mulher, se ela usa vestido longo, se ela precisa ter um lugar ali para poder colocar o vestido longo no cabide, se ela usa roupa de frio, como bota, que são calçados
cano longo, você precisa ter essa noção. Se vai ter armazenamento de joias, uma penteadeira, uma cristaleira ali dentro, com um vidro, que eu digo, para poder enxergar as joias. Você tem mala de viagem, você tem muita mala de viagem, você precisa de armazenamento para isso, você vai conversando com o cliente, entendendo a necessidade real desse cliente. Beleza, entendeu a necessidade real? Você vai pegar essas informações junto com a referência e começar a destrinchar ela para ver o que você consegue fazer dentro daquele espaço físico, dentro desse espaço físico aqui, e o que é real, o que não é possível fazer. E aí, isso é interessante, essa conversa. Essa conversa traz credibilidade do seu serviço, traz um certo profissionalismo, porque o cliente fala, cara, ele está fazendo tanta pergunta para mim, e até mesmo ninguém fez essas perguntas para mim, né? Então, traz uma certa relevância para a sua visita, para o seu processo de levantamento. Porque você acabou de fazer o levantamento técnico do ambiente. E aí você vai conversar com o cliente para poder entender o porquê ele está fazendo os móveis. Talvez ele não esteja fazendo um móvel só porque a parede está vazia, se a parede está muito vazia, eu vou fazer um móvel. Não. Ele vai procurar uma função para aquilo dali. Seja decorativa, seja um buffet, seja um escritório, seja um armário. Tem uma função. E o nosso trabalho é em achar a função desse que ele quer desse móvel e transformar isso em realidade. Então, gente, não é só jogar móvel na parede de qualquer jeito, de qualquer maneira. Tem toda uma estratégia por trás disso e que você deve conhecer esses fundamentos, tá? Eu vou te dar uma dica muito importante. Esse aqui é um livro que eu tenho como referência. Esse é um livro, tá? Da Miriam Gurgel. Ela é um livro de design de interiores, que ela fala o passo a passo para que você possa fazer bons projetos. Então, eu pego bastante referências desse livro aqui, para poder aplicar no dia a dia dos meus projetos de móveis planejados. Então, não trate isso como brincadeira. O briefing é muito importante para que você possa descobrir informações íntimas em relação ao projeto que o seu cliente espera. Muitas das vezes ele tem uma necessidade, mas ele não sabe expressar para você. E aí isso vai acabar causando retrabalho. Então, depois do levantamento, você tem que criar um checklist com as características e as necessidades que o seu cliente tanto quer dentro desse mobiliário, para que você possa transformar esse mobiliário em um projeto e depois em realidade. Beleza? Atenção com esse processo, que ele é muito importante. Fica atento. Se você ainda não segue a nossa página da Design 4.0, segue a nossa página. Não perca tempo em relação a isso, tá? E se você ainda não segue o nosso canal do YouTube, se inscreve lá, deixa uma curtida, aproveita esse momento aqui, já se inscreve e curte alguns vídeos que já estão disponíveis. Amanhã tem uma aula sensacional, onde eu vou te explicar como a gente vai começar a descobrir as medidas desses mobiliários. Beleza? Vou te mostrar uma fórmula de você calcular o tamanho dos móveis, tá? E vou te mostrar um caminho mais tranquilo para que você possa seguir também, mas só no dia 16. Beleza? Então amanhã tem mais uma aula liberada aqui e vamos falar sobre uma outra etapa dentro do processo do nosso primeiro móvel planejado. Bom, lembrando a vocês que temos poucas vagas para você poder participar da comunidade Design 4.0, onde eu falo de maneira mais detalhada esses processos de criação de móveis planejados. Você vai aprender lá a fazer sua cozinha, sua sala, seu banheiro, seu primeiro móvel, iniciar o seu próprio negócio através dessa comunidade. Então, corre, porque as inscrições vão se encerrar na semana do dia 16, após a nossa live. Então, corre lá e garante a sua participação, beleza?